Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo bem com vocês? E desta vez eu estou aqui para trazer uma review sobre o anime Bunny Girl. É um anime um pouco antigo, tá? Eu lembro que quando ele estreou na temporada eu assisti o primeiro episódio e aí eu larguei de mão. E agora eu voltei e estou aqui para trazer as minhas considerações finais sobre tudo que eu achei desse anime. Uma coisa interessante de Bunny Girl é que ele utiliza meio que conceitos da física para justificar os vários eventos que vão acontecendo no decorrer da história. E é até interessante porque não necessariamente você precisa entender de física, que é o meu caso. A física que está sendo aplicada dentro da história, ela é explicada, sabe? Ela é meio que... ela tem uma explicação didática de certa forma, porque o próprio personagem principal, que é o Sakuta, ele também não é um bom entendedor da física. Então tem a personagem que vai justificar, ela vai dar uma narrativa para todos os eventos, e é por causa desse modelo, desse experimento mental e tal, e o personagem não entende, então ela tem que explicar de uma forma que seja mais conveniente para ele, e isso acaba ajudando também quem está assistindo, que é o nosso caso. Então, não é uma coisa complexa, não é difícil, tá? Então, com esse anime, você acaba aprendendo coisas novas, que é um ponto interessante, e é por isso que vale a pena, não somente por isso, mas por tudo que eu vou comentar aqui sobre Bunny Girl. Então, beleza? Sem mais delongas, vamos comentar sobre este anime. Nessa história, nós vamos acompanhar um cara chamado Sakuta e uma garota chamada Mei. O primeiro encontro que eles têm é uma coisa totalmente aleatória, sabe? Totalmente nada a ver, que é quando o Sakuta ele está em uma biblioteca e ele acaba encontrando com a Mei, só que ela estava fantasiada de coelhinha. E é um primeiro encontro meio inusitado. E é a partir daí que os dois começam a desenvolver uma espécie de comunicação. Eles começam a conversar e ele percebe que ela estuda no mesmo colégio que ele. E ela é uma celebridade, ela é uma pessoa muito famosa. E ele acaba se apaixonando por ela e tudo mais. E esse é o primeiro gatilho, né, que nós temos para os vários desdobramentos da história, que é quando nós percebemos que ninguém consegue enxergar a Mei além do Sakuta. E esse é o pontapé inicial, como eu havia comentado, para a gente poder engatar de fato no que Bunny Girl quer apresentar pra gente. Então, a Mei, ela tem uma espécie de problema, ela tem uma síndrome, e é com base nessa síndrome que a história ela vai se desenvolver, que é a premissa principal, que é a chamada síndrome da adolescência. E basicamente o que é a síndrome da adolescência? Alguns personagens acabam sofrendo algumas decepções na vida, sabe? Algumas frustrações, quer sejam internas, algo mais, sabe, pessoal, ou coisas mais externas, que as pessoas acabam, de certa forma, tendo uma influência muito grande de forma negativa na vida das pessoas, e isso acaba desencadeando algum sentimento negativo que acaba corroborando ainda mais para que a pessoa se sinta mais introspectiva. Então, acaba que isso faz com que a pessoa se isole do mundo e viva em um mundo que é somente dela, que criou somente para ela um refúgio mental. E isso acaba agredindo as outras áreas da vida dessa pessoa, e isso dentro do anime é chamado de síndrome da adolescência. E aí a gente tem alguns conceitos da física, como eu havia comentado com vocês no início desse vídeo, né, que são apresentados na história para justificar essa síndrome da adolescência. Então nós temos o gato de Schrödinger. Quem não conhece, esse daí é o mais famoso, né, talvez, da física, esse experimento aí. E ele é justamente talvez eu tenha pronunciado o nome errado, não tenho tanta certeza, então se estiver errado me perdoem. E o gato de Schrödinger, ele vem para definir o complexo que a Mei tem. Então tem toda aquela justificativa do gato dentro da caixa, do experimento. Existem duas realidades, 50%, né? Até você abrir a caixa e realmente ver se o gato morreu ou não e tudo mais. Pesquisa essa lei aí do gato, beleza? Que você vai entender melhor. Ou assiste o anime que ele vai explicar pra você também. Então assim, tem o conceito do gato e também tem o demônio de Laplace, né? Que também é outro conceito da física, que ele vai ser justificado por uma outra personagem. Então a gente acompanha vários momentos ali com personagens que vivem situações diferentes, mas que ao mesmo tempo é a mesma, que é a síndrome da adolescência. São sintomas diferentes de uma mesma doença, vamos dizer assim.
E é interessante nós acompanharmos isso, porque nós vemos qual é o problema da pessoa, por que esse problema está acontecendo e o que pode ser feito para a pessoa ser curada de certa forma. Então todo esse desenvolvimento é uma parada legal de você acompanhar, e Bunny Girl ele te dá essa experiência incrível, né? Porque é uma coisa simplesmente sensacional, porque você acaba vendo a pessoa... de certa forma, tu acaba compactuando com os sentimentos de alguns personagens, porque você sente um pouco que talvez aquilo te identifica. Eu senti isso em alguns personagens, e a justificativa final, né, é por causa disso, e nós podemos fazer isso para reverter a situação. E aí você vê que as coisas dão certo no final, e a subversão de todas as coisas é interessante. Então Bunny Girl traz essa reflexão, eu acho que acima de qualquer coisa, sobre a vida, sabe? A forma de você enxergar as nuances da vida, sabe? Então Bunny Girl vai trabalhar um pouco com isso. E claro que eu não poderia deixar de comentar sobre o Sakuta Asuzagawa, que é o personagem principal, né? É o melhor protagonista dos animes. Cara, simplesmente o personagem, ele consegue trazer à tona aquele sentimento de você gostar dele de uma forma que tu não consegue explicar. Embora tenha algumas explicações, que são explicações que eu diria que são mais minhas mesmo, né? E a explicação que eu dou é a seguinte: primeiro de tudo, ele é sarcástico. Eu acho que, mas não no lado negativo, porque tem esse lado negativo do sarcasmo. Ele é sarcástico, mas equilibrado, de uma forma equilibrada. Isso faz dele um personagem mais atraente, de certa forma. Ele é meio brincalhão, ele foge meio que do estereótipo dos personagens principais japoneses em histórias de romance. Porque nós temos aquele típico personagem que tem medo de mulher, não quer tocar na mulher, ou quando alguém toma uma iniciativa ele fica com vergonha, meio acuado, e o Sakuta, ele é totalmente o oposto disso, ele vai na contramão. Então ele é um pouco mais pervertido, ele é mais atirado, ele dá as investidas dele, ele vai pra cima, ele quer fazer o negócio acontecer. E a Mei, que é a namorada dele, que é a garota, né, que é celebridade, ao mesmo tempo que tem essa mesma qualidade que ele, né, tem essas mesmas propriedades, ela também é um pouco mais na dela, sabe? E eu acho que o que faz o Sakuta ser um bom personagem é que ele se aproxima muito ao jeito ocidental de ser, porque ele não parece ser um personagem dos animes, sabe? Ele parece ser um personagem com uma característica, um caráter mais ocidental, sabe? Que não é aquele personagem que tem medo de mulher. É isso, eu acho que é por isso que as pessoas, eu acredito, eu vi alguns títulos de vídeos falando sobre o personagem, né? E parece que ele é muito amado. E é esse o motivo que faz com que o Sakuta seja um bom personagem. Bom, então esse aqui foi o vídeo de hoje falando sobre Bunny Girl. Eu não sei se ficou um bom vídeo, se você que não assistiu achou interessante, vai dar chance pra poder assistir, ou se você já assistiu, achou que valeu a pena essa review, se agregou alguma coisa pra ti. Mas é isso, eu não queria entregar muitos spoilers, queria falar por alto mesmo o que é Bunny Girl, e eu espero que eu tenha atendido a essas expectativas, beleza? Então esse aqui foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, é muito importante, beleza? Conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, é nóis, valeu, falou e tchau!